Como seria sua vida se você parasse de se preocupar com a opinião alheia? Se você agisse sempre de acordo com o que acredita, sem filtros, sem medo, onde você estaria hoje? Quem você seria? Pense na última vez que você deixou de falar, perguntar ou agir por medo do julgamento dos outros. Agora, imagine uma versão sua que agiu. Uma versão que fez tudo o que você não teve coragem. Visualize essa pessoa, mais confiante, mais livre. Quantas vezes você deixou de ser quem você realmente é por causa dos outros? No fim deste vídeo, você vai entender como mudar isso. Mas antes, preciso te mostrar por que isso é tão urgente. Por que você precisa parar de se importar com os outros? Você já foi numa festa e tentou agradar todo mundo? Fez piadas de si mesmo só para ser aceito? Depois, voltou para casa se sentindo um lixo, remoendo o que deveria ter dito ou feito? Esse é o problema. Quando você muda quem você é para ser aceito, você deixa de existir. Você vira uma persona, uma versão falsa de si mesmo. Quantas vezes você deixou de ser você só para ser aceito por alguém? Você se adapta, se molda, se cala. Tudo para evitar o julgamento, o conflito, o olhar torto. Mas no fim do dia, quem está te julgando com mais crueldade é você mesmo. Veja agora as raízes invisíveis que te fazem agir assim e como começar, de verdade, a viver por si e não pelos outros. Medo de magoar os outros. Você cresceu ouvindo que precisava ser bonzinho, educado, compreensivo. E claro, isso é importante. Mas a verdade é que, na tentativa de evitar conflitos, você acaba se machucando. Você engole o que sente, sorri quando queria gritar, aceita quando queria recusar. E isso vai virando um peso invisível no peito, até que um dia explode. A real é: quem vive para não desagradar ninguém, se abandona um pouco todos os dias. O medo de magoar os outros te impede de ser quem você é de verdade. Medo de parecer tolo. Você já deixou de fazer algo que queria muito só porque pensou: e se eu errar? E se rirem de mim? Pois é, esse medo silencioso paralisa. A vergonha de parecer ridículo, de ser julgado, de não ser bom o bastante, te prende numa zona de conforto que não conforta nada, só limita. Você deixa de experimentar, de se expressar, de crescer. Mas a verdade é simples: ninguém começa sabendo. E se você não aceitar parecer bobo no início, nunca vai ter a chance de se tornar incrível depois. Vontade de agradar todo mundo. Você vive tentando ser aceito, querido, aprovado. Só que nessa tentativa constante de agradar todos, você se desconecta de si mesmo. Passa a viver uma versão editada, filtrada, superficial. Mas sabe o que é mais louco? Quanto mais você tenta agradar a todos, mais vazio se sente por dentro. Porque no fundo, sabe que não está sendo verdadeiro. A ironia é que ninguém ama uma máscara. As pessoas se conectam com quem é real, mesmo imperfeito. Não no sentido arrogante, mas no medo de parecer fraco. Você quer parecer forte, equilibrado, competente, sempre. Porque aprendeu que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Mas isso é uma ilusão. A tentativa de manter essa imagem perfeita te isola. Você não se permite falhar, e por isso, também não se permite tentar. Fingir ser algo que você não é te afasta da sua verdade. E isso é solitário. Quando você aceita ser humano, com falhas e tudo, aí sim começa a se libertar. Por que crianças aprendem mais rápido? Crianças aprendem mais rápido porque não têm vergonha de errar. Simples assim. Elas não estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Pegam um violão e tocam desafinado, inventam histórias malucas, cantam alto mesmo sem saber a letra. E tudo bem, elas se jogam. E é por isso que evoluem tão rápido. Agora olha para os adultos. A gente só tenta pintar quando está sozinho.
Só fala em público quando ninguém escuta. A gente tem medo de parecer ridículo, medo de falhar, medo de ser julgado. E esse medo nos impede de tentar, e sem tentar, não tem aprendizado. Se você não estiver disposto a parecer um idiota no começo, você nunca vai aprender nada novo. Nunca. O crescimento exige coragem. Coragem de se expor, de errar, de levantar e tentar de novo. E sabe o que é bonito? Quando você aceita ser aprendiz, você se abre para a transformação. Você sai da prisão da aparência e começa de fato a viver. Como mudar isso de verdade? A solução parece simples, mas exige uma prática diária, quase como um treino emocional e mental. Pare de se comparar com os outros. A comparação é a ladra da alegria. Sempre vai existir alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. Mas essa comparação é injusta. Você está vendo o palco dos outros e comparando com os bastidores da sua vida. Não dá para vencer esse jogo. O único parâmetro saudável é você mesmo. Compare-se com quem você era ontem. Crescer é sobre progresso, não perfeição. Sim, vai doer. Vai ter recaída. Vai ter medo. Você vai querer voltar a agradar, a se esconder. Mas cada vez que você escolhe agir por você, mesmo com medo, mesmo tremendo, você fica mais forte. A coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E quanto mais você pratica isso, mais livre você se sente. Mas lembre-se, ser você mesmo não é sinônimo de arrogância. Mantenha a humildade. Você pode ser autêntico, firme, verdadeiro e ainda assim gentil. A verdadeira força não está em se impor sobre os outros, mas em caminhar do seu jeito sem precisar diminuir ninguém. Ajude quem estiver ao seu alcance. Compartilhe o que aprende. Inspire sem esperar aplausos. Ser verdadeiro é lindo, mas ser verdadeiro e generoso é transformador. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você mesmo, sem arrogância, críticas e indiferenças, mas com humildade e empatia. Ajude sempre que você puder e eleve-se. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um e se inscreve no canal, porque conteúdo assim só existe graças a você. Até a próxima. Seja verdadeiro e sem máscaras.